E os presidentes da Câmara e do Senado Federal também se manifestaram após a vitória de Lula nesse segundo turno das eleições. Brasília, Marília Sena. Arthur Lira foi o primeiro a falar. Para o presidente da Câmara, é hora de construir pontes e diálogos. É hora de desarmar os espíritos, estender as mãos aos adversários, debater, construir pontes, propostas e práticas que tragam mais desenvolvimento, empregos, saúde, educação e marcos regulatórios eficientes. Lira, que declarou apoio ao presidente Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral, também afirmou, em aceno a Lula, que é preciso ouvir a voz de todos, até mesmo dos divergentes. Ele defendeu a pacificação no país. Tudo que for feito daqui para frente tem que ter um único princípio: pacificar o país e dar melhor qualidade de vida ao povo brasileiro. Da mesma forma que reafirmamos a lisura, a estabilidade e a confirmação da vontade popular, não podemos aceitar revanchismos ou perseguições, seja de que lado for. Lira foi um dos maiores aliados de Jair Bolsonaro durante o seu mandato. Na Câmara, ajudou a passar projetos de interesse do Executivo, como a redução do ICMS e, nos últimos dias, pautou a discussão de um projeto de lei para criminalizar os institutos de pesquisa, pauta de interesse da bancada bolsonarista no Congresso. O pronunciamento de Lira não foi aberto a perguntas da imprensa. O presidente da Câmara dos Deputados falou ao lado do líder do governo de Bolsonaro na Câmara, Ricardo Barros. Para Lira, o momento é de olhar adiante. Agora é olhar para diante, debater nas instâncias legítimas e democráticas, restabelecer o respeito e autonomia dos poderes e avançar para melhorar a vida de todos, principalmente daqueles mais vulneráveis. A Câmara dos Deputados estará sempre cumprindo o seu papel crucial de casa do povo brasileiro para que possamos discutir e definir as questões importantes para o país. Já o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, compareceu ao Tribunal Superior Eleitoral para a coletiva de imprensa do presidente da Corte, Alexandre de Moraes, e foi elogiado pelo ministro. Eu quero agradecer aqui ao presidente do Senado e do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, e fazer justiça à sua excelência, que sempre foi um defensor incansável da democracia, um defensor incansável do Estado de Direito e um grande parceiro da Justiça Eleitoral. Após a fala de Moraes, Pacheco discursou no Senado. Ele também parabenizou Lula pela vitória, destacou a lisura do processo eleitoral e disse que espera um mandato de dignidade, êxito e espírito democrático. A partir de 1º de janeiro de 2023, quando aqui estaremos, nesse ambiente, a dar-lhes posse nos mandatos de presidente da República e vice-presidente da República, possam exercer os seus mandatos com dignidade, com êxito, com produtividade, com espírito público, espírito democrático, contribuindo para as efetivas soluções dos problemas reais do povo brasileiro. Lira e Pacheco disputam as presidências da Câmara e do Senado em 2023. Os dois vão precisar articular um novo mandato com os novos parlamentares eleitos e com Lula. Roberto Mota, então os presidentes da Câmara e do Senado fizeram um discurso de reconhecimento e pacificação após a vitória de Lula ontem? É o que se esperava deles. Eles têm um belo desafio pela frente, como eu comentei ontem aqui. O Brasil de hoje é bem diferente do Brasil de 2003. O mundo, a conjuntura mundial é muito diferente da conjuntura que o PT encontrou a primeira vez que chegou ao governo federal. Os desafios vão ser grandes. A gente não pode, se confirmado tudo o que a gente está vendo, não adianta torcer para as coisas darem errado, porque todos nós estamos no mesmo barco. O que o eleitor espera do Congresso é que ele cumpra o seu papel, talvez de uma forma melhor do que ele cumpriu nos últimos anos, quando o Congresso, às vezes por colaboração, às vezes por apatia, inação,
deixou que acontecessem algumas coisas aqui no Brasil que causaram muita insegurança jurídica sobre todo mundo. A gente espera que esse tempo tenha acabado. Bom, Amanda, era uma declaração de cada um que era muito esperado, obviamente, né? E eu pergunto para você, agora começa também uma outra disputa, que é pelos comandos das duas casas a partir do ano que vem, com a nova composição e com a definição nacional. É isso, Thiago. Antes de entrar nesse assunto em particular, eu só queria voltar atrás para falar sobre a importância, o papel fundamental que teve essa institucionalidade da classe política profissional, e aí representadas pelo presidente do Senado e da Câmara dos Deputados. Vamos lembrar que o presidente da República, Jair Bolsonaro, não se pronunciou até agora, não ligou para o vencedor, não admitiu sua derrota, não fez qualquer tipo de declaração, não escreveu no Twitter, não fez discurso. Então é importante que outras figuras da República, a começar pelos presidentes dos poderes, reconheçam a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, como fizeram rapidamente. O Lira, muito rapidamente, emitiu uma mensagem, uma nota, uma declaração parabenizando o Lula. É claro que eles estão em campos políticos opostos. Arthur Lira é um aliado do presidente Bolsonaro, foi peça fundamental nessa equação, foi eleito com o apoio do presidente Bolsonaro, ajudou a construir essa base aliada, mas é importante notar também que no primeiro turno da eleição, o Arthur Lira manteve uma distância protocolar de Bolsonaro. Ele se reaproximou depois que viu a força de Bolsonaro nas urnas no primeiro turno, em que ele saiu com 43% dos votos válidos, tentou avançar com alguns projetos de interesse do presidente nesse último mês, mas agora ele vai pensar na reeleição dele para a presidência da Câmara. Vamos ver como é que ficará essa composição. O próprio deputado Ricardo Barros, líder do governo Bolsonaro, disse a nós em entrevista mais cedo que Lira tem o apoio do PP, que é o partido deles, obviamente, do PL, do Republicanos, teria do União Brasil? Não sei. Agora a gente pode ter o Luciano Bivar, que é o presidente do União Brasil, entrando como figura interessada em ter um cargo mais importante. Não sei como funcionaria essa equação, mas também ele não se dispôs a um apoio tão ativo em relação a Lula nesse segundo turno. Você tem o PSD de Gilberto Kassab, que apoia Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo, mas tem o Rodrigo Pacheco no Senado. Eu acho que essa eleição fica mais fácil para o Rodrigo Pacheco segurar no Senado, porque ele atuou nos bastidores para o presidente Lula em Minas Gerais, tentando segurar esse avanço do bolsonarismo, que foi liderado, capitaneado por Romeu Zema, o governador reeleito de Minas, e na Câmara a gente tem uma equação mais difícil. Agora, Lira é uma figura muito poderosa, que tem um traquejo, um trânsito político enorme entre os deputados e certamente vai querer segurar essa posição. Vai precisar de uma articulação e uma negociação muito habilidosa por parte do presidente Lula para não se indispor de cara, assim, já na largada do governo com o presidente da Câmara, porque a gente já viu que isso aconteceu em outros momentos com a vitória de Eduardo Cunha para a presidência da Câmara, que significou o fim, simbolizou o fim do governo Dilma Rousseff. O Lula, obviamente, é muito mais habilidoso, não vai deixar que isso aconteça. Ele e Lira vão ter que chegar ali a um acordo de cavalheiros, mas vai ser uma próxima eleição muito interessante de se acompanhar.